Então vamos falar sobre a palavra que diz um monte de coisa e hoje não significa mais nada. O que é fascismo? Fascismo é o tipo de insulto que você pode jogar pra qualquer lado assim que cola. É tipo ketchup, você pode pôr que fica bom. Não importa no que você põe, fica bom. Você pode falar, a polícia é fascista, o governo é fascista, o Putin é fascista, os Estados Unidos são fascistas, eu sou fascista, você é fascista, esse vídeo é fascista, essa caneta é fascista. Ah! Veja, o agronegócio, sabe, que é fascista e direitista. O que isso quer dizer? Qual é o significado disso? O fascismo é a composição de duas coisas. A rigor. Apelo ao coletivismo, a filosofia do nós contra o indivíduo, e controle estatal indireto da economia. Se você tem esses dois, você tem fascismo. O que significam essas duas coisas? É basicamente o resto do vídeo, e conforme eu vou falando, você vai pensando umas coisas meio... Primeiro, coletivismo. Fascismo não vem de face, de rosto. Às vezes as pessoas acham isso. Não. Fascismo vem de fasci. Fascis. O que era o fascis? Era uma coisa lá do Império Romano, que era a ideia de... Sabe esse gravetinho? Você pega e pensa um gravetinho aqui, ó. Imagina. Esse gravetinho aqui é você, é um indivíduo. O gravetinho, ó, é fraco, ele quebra. Eles falavam isso pro exército. Ó, esse aqui é o soldado. O soldado leva uma facada, come um negócio meio errado, fica 3 dias de diarreia. É fraco. Agora, se nós juntamos todos esses palitinhos, se nós juntamos todas essas madeirinhas, não dá pra quebrar. Porque elas juntas são mais fortes. E esse feixo de palitinhos, de madeirinhas, era o fascis, que era carregado pelo exército romano pra lembrar o poder. Era meio que um símbolo de poder. E ele tá em um bando de símbolos por aí, pra todos os lados, especialmente símbolos do governo, porque é o coletivismo. É o você é fraco, você é um nada. Você pode até ser um egoísta, você é um câncer, você é um problema. Você é nada, você tem que pensar no coletivo. Porque quando você se junta, o coletivo é forte. E isso aparece no discurso, isso é o coletivismo. O coletivismo é pai do fascismo e pai do socialismo. São irmãos ali. Até porque o socialismo é só um tropeço do fascismo. Porque o que é o socialismo? Apelo ao coletivismo e controle estatal direto da economia. É um tropecinho ali. Duas canetadas, você tá num regime socialista. O que é esse coletivismo? Onde que você encontra esse discurso? O pai dele, mais assim formal, foi o Otto von Bismarck, que também é o pai da ideia da saúde estatal. Por que ele criou isso? Só pra subornar a população, porque daí iam dar mais poder pra ele. Essa ideia de dar coisas de graça pra população pra ganhar poder já é meio velha, Bismarck inventou isso. Mas o Mussolini também reavivou essa ideia durante umas crises italianas que rolaram lá após a Revolução Russa, após a Primeira Guerra Mundial, porque o Mussolini era só um folgado bandido que queria poder. Ele era socialista, até ele percebeu que o socialismo não era muito moda, então ele pensou, mas espera, como é que eu posso juntar a galera trabalhista, socialista e tal, na mesma coisa? Então eu tenho que falar num coletivismo aqui, mas não dá pra ser assim, esquerda. Então vamos falar assim numa coisa mais senso comum. E ele usou, não, mas nós vamos voltar à grande Itália, nós vamos ser de novo o Império Romano, porque se os indivíduos da Itália, se você, esqueçam vocês, pensam em nós, pensem na nação, pensem na Itália, e nós vamos ser de novo o Império Romano, a grande... É isso. Só que esse discurso cola até hoje. Você vê quase qualquer político, no fim das contas, ele acaba falando uma coisa assim. Se você pensar em você, se você ficar só querendo lucro, se você não ajudar tal. Não, vocês têm que aprender que vocês têm que pensar no Estado, no coletivo, no nós, nos outros, no povo, no sei lá o que. No Duque, o Duce me deu um poder que eu vou levar nós pra frente. É pelo coletivismo. Fascismo. Você vê isso em vários elementos mais forte ou menos forte, mas esse é apelo de que o indivíduo tá errado, o indivíduo é fraco, inútil, ele até... negativo, e o grupo é o moral, é o forte e o bom. O que tá errado, porque o grupo é feito de indivíduos. Então como é que o indivíduo... Entendendo, né? Entendendo como é que não funciona? Sendo que na verdade foram os indivíduos que, de maneira egoísta, produziram riqueza, criaram todas as inovações que nos cercam hoje, produziram tudo que a gente tem, sabe? Foi os indivíduos, mas o coletivismo é o apoio, é o apelo à contra-razão. É não use a razão, porque a razão é sua. A razão só vai te dizer que você tem que cuidar de você. A razão vai te deixar individualista. Abdique a razão. A razão é só uma ferramenta da oposição criada pra separar a gente. Não, vamos nos unir. Vamos ter fé. Sabe? Discurso coletivista. Você encontra isso de todas as formas no discurso do Mussolini, do Hitler. O que era o Hitler? Não, vamos unir a raça, vamos unir os alemães, vamos unir os alemães, vamos unir os... Vamos lá, poder... O que era o Lenin? Vamos unir o proletariado. O que é a Dilma? Vamos unir os brasileiros. O que é o Putin? Vamos unir os russos, porque a Rússia... Mesmo discurso. O que é o Donald Trump? Que é aquele candidato agora às prévias republicanas lá nos Estados Unidos. Não, vamos unir a América porque a América, sendo América, será maior. Discurso coletivista. Lembra lá da propaganda do PT? Essa última que foi vaiada pra caramba agora? Não, é porque Brasil, sendo mais Brasil, vai ser mais Brasil. Uma merda que eles falaram assim, deve ter sido a Dilma que escreveu aquela bosta, não pode ser. É pelo coletivista. Esqueça do indivíduo, pense no grupo. Primeiro ingrediente do fascismo. Segundo ingrediente do fascismo, controle estatal indireto da economia. Esse é um pouco mais difícil de explicar. O que o socialismo diz? Expropriação. Tudo é do Estado. O que o fascismo sacou? Isso não cola, né? A galera não gosta. Especialmente quando você tem uma vontade política mais fraca, como existia na Itália do Mussolini, como existia na Prússia do Otto von Bismarck, como existia na Alemanha de Hitler, e como existia no Brasil, como estava na Rússia do Putin. Não tem aquela vontade política assim pro governo controlar tudo, porque já pegou mal.
Essa ideia já não vende mais. Então o que você fala? Você fala, não, pera. Vamos fazer o seguinte, o Estado não vai controlar a economia. Ele vai ajudar a economia, ele vai ajudar a tentar melhorar ela. Ele vai escolher quais são as melhores empresas e as piores empresas. E daí as piores ele tira e as melhores vão ser as campeãs nacionais que vão ajudar a levar essa nação bonita pro futuro. Hoje nós vamos falar sobre as empresas campeãs nacionais, as avessas, sobre a política creditícia e sobre os impactos que essas políticas tiveram e ainda têm em nossa economia. Bem, a ideia era fazer com que empresas brasileiras pudessem crescer e se tornar campeãs mundiais, podendo competir de igual para igual com empresas estrangeiras que dominavam o mercado. O BNDES escolheu algumas empresas para soltar a mão e emprestar crédito subsidiado. O problema é que quando falamos sobre crédito subsidiado, estamos falando que eu, você, todos os brasileiros vão pagar isso através da nossa carga tributária. Em 2007, no ano em que o BNDES resolveu abrir as torneiras do crédito somente para as empresas amigas, os créditos direcionados representavam 35% de toda a nossa economia. Em 2016, esses créditos representavam 50% da economia. Acredite, de todo o crédito que o mercado financeiro concedia, metade estava nas mãos de empresários como Marcelo Odebrecht, Joesley e Ike Batista. Você já se perguntou de onde vem o dinheiro que o BNDES injetou nessas empresas? Boa parte dos recursos vem do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que são recursos do FGTS. Como o FGTS remunera o seu dinheiro a 3% ao ano mais TR, não teria problemas o BNDES emprestar a uma taxa de 7,5% ao ano, por exemplo, certo? Acontece que em 2009 acabou o dinheiro disponível via FAT para emprestar para essas empresas. Nesse momento, o governo autorizou o Tesouro Nacional a captar dinheiro do mercado financeiro para continuar emprestando para essas empresas. É aqui que mora o grande problema. Se você está estudando para a Ambima, você sabe que os títulos públicos representam a dívida pública do nosso país. E o que talvez você não saiba é que o governo captava dinheiro do mercado com uma taxa média de 12% na época e emprestava para as campeãs nacionais com uma taxa de 7%. É como se você pegasse o dinheiro do cheque especial do seu banco e investisse com muito entusiasmo na caderneta de poupança. Um baita negócio, não? Obviamente que essas operações trouxeram um grande aumento da dívida pública. E, a título de curiosidade, segundo o próprio Tesouro Nacional, os gastos do Tesouro com subsídio dessas operações chegarão a 323 bilhões de reais até 2060. Só para você ter uma ideia, esse dinheiro é suficiente para pagar 11 anos e meio de Bolsa Família. E também é suficiente para cobrir 2 anos do rombo da Previdência. Quando o governo resolve eleger apenas algumas empresas para emprestar dinheiro com juros baratos, ele exclui todas as outras empresas do mercado, deixando essas empresas disputando o crédito junto aos bancos privados. O problema é que os bancos privados precisam ter, além de uma boa gestão, precisam ter lucros e por isso não vão oferecer créditos subsidiados. Pelo contrário, já que sobrou somente as empresas não eleitas, é natural que entre essas empresas tenham empresas que tenham um risco de calote muito maior. Até o ano de 2011, os bancos privados também estavam animados com a demanda de crédito. Acontece que, no primeiro sinal de inadimplência, bancos como Itaú, Bradesco, Santander, até o Banco do Brasil e a Caixa começaram a fechar a torneira, elevando a taxa de juros dos empréstimos. O problema é que as micro e pequenas empresas são responsáveis por 84% dos empregos no país. Agora, com o crédito mais caro, o que teríamos pela frente? Empresas com dificuldade de se capitalizar para investir, sem investimento, sem lucro. Sem lucro é igual a demissão em massa. Com muita demissão, temos recessão. Com recessão, temos ainda mais pessoas desempregadas. E a pior crise econômica da história do país. O que aconteceu mesmo com as campeãs nacionais? Pegou o coletivismo de novo? Você só consegue fazer isso com a ideia do coletivismo. Isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos pós-crise de 29 com aquele New Deal. Não, agora o Estado vai tentar organizar a economia. Ele já tinha desorganizado antes, uma puta crise de crédito que foi a causa da crise de 29, e que foi a mesma coisa em 2008, e que foi a mesma coisa que aconteceu com a crise aqui. Hoje, quer ver um exemplo clássico de fascismo? Na tua cara, é assim, ó, pá, na tua cara mesmo, fascismo. BNDES. Quero falar para vocês do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e ISS, social. O meu principal argumento hoje é que de social ele não tem nada, na verdade, né? De desenvolvimento também não, é um banco e é nacional. Mas vamos lá. Problemas com o BNDES. Primeiro problema com o BNDES. O BNDES, de onde ele se financia? De onde vem esse dinheiro que o BNDES pega para emprestar para os empresários? E que empresários são esses, a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, primeira coisa, ele tira dinheiro do trabalhador, ele meio que o Robin Hood das avessas, né? Ele pega dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que remunera em uma taxa baixa da inflação e passa para os empresários. Não parece ser uma coisa divertida em termos de desigualdade de renda, isso daí, né? Vai atrapalhar a desigualdade de renda. Segundo a fonte de financiamento é o Tesouro Nacional. Mas o Tesouro Nacional não é um ente que flutua leve pelo ar. O Tesouro Nacional somos nós. Todo mundo que paga imposto, é o seu imposto que está financiando o Tesouro Nacional. Se o Tesouro Nacional emite uma dívida para captar dinheiro, para emprestar para o BNDES, o que acontece, na verdade, é que você
vai ter que pagar essa dívida dele depois. Você, com o seu imposto, vai ter que pagar a dívida depois. Então é você, na verdade, financiando o BNDES. Então tem você e tem o FAT, que também é você, financiando o BNDES, certo? Agora, quem é o BNDES? Para quem que ele empresta? A maioria dos empréstimos, o maior volume dos empréstimos, vão para as empresas grandes. E um dos argumentos para a existência do BNDES é, bom, ninguém quer emprestar para as empresas pequenininhas, porque elas têm mais risco. Então bota um órgão público para emprestar, né, um banco para emprestar para as empresas grandes. Não é isso que acontece. Ele empresta para as empresas pequenas, desculpa, não é isso que acontece. Ele empresta para as empresas, majoritariamente, para as empresas que são grandes. Então o impacto sobre desigualdade de renda é brutal. Você tira do mais pobre, empresta para o cara que é empresário, e um empresário, em geral, uma empresa maior que vai ter empresários, diretores de nível de renda mais alto. E o BNDES, nos últimos anos, ficou tão grande, mas tão grande, que ele suga a quantidade de poupança da economia, né? Ele suga a quantidade de poupança ridiculamente elevada e transfere para as empresas que ele quer emprestar. Bom, não tem mágica. Se essa poupança não está indo para o BNDES, ela não está indo para os bancos do setor privado. E aí, se ela não está indo para os bancos do setor privado ou está indo menos, os juros aqui do setor privado vão ficar mais alto. O BNDES pega o dinheiro de você e empresta juros baixos para o cara grande. O banco privado, o sistema financeiro privado, como sobra menos poupança para ele canalizar, para o setor privado canalizar para as outras empresas, ele vai emprestar menos e vai ter que, como tem menos oferta, né, de crédito aqui nesse setor, no setor privado, o juro vai sair mais alto. Então você acaba com um mercado de crédito dual, que a gente chama. Um cara emprestando uma taxa que abaixo da inflação, muitas vezes, o BNDES, e um cara tendo que, o outro setor, a parte do setor financeiro privado, tendo que emprestar uma taxa muito alta. Quem toma empréstimo no BNDES está feliz. Quem toma empréstimo no setor privado está chorando, né, com razão pela taxa de juros, certo? E o que isso leva? Isso leva a uma má alocação da poupança da economia. Porque se tudo passa pelo setor privado, o setor privado vai escolher as empresas e os setores mais produtivos. Se muito passa pelo BNDES, o BNDES vai escolher, sei lá, os setores que o governo acha mais importante financiar, que não necessariamente são os mais produtivos. Por exemplo, nos últimos anos, isso volta à questão da desigualdade, o BNDES escolheu canalizar muito recurso para os campeões nacionais. Campeão nacional é uma empresa forte, grande, musculosa, que vai lá e compra outras empresas no exterior. Aí ela vira um monopólio. Olha que loucura. Então você tira dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, passa para o BNDES, para um empresário que é rico, a uma taxa bem baixinha para ele ficar feliz, e ele vai e compra várias empresas grandes fora do país, ele fica enorme, e ele vira um monopolista do setor, os outros sumiram, ele virou um monopolista. E ele vende aqui para o consumidor a preço mais alto e menores quantidades a preços mais altos. Então no final eu tirei dinheiro do consumidor para ele se beneficiar, né, do monopólio que foi criado naquele setor. Campeões nacionais é uma grande farsa, não existe isso. Campeão nacional é quando a população está, né, crescendo, o nível de renda crescendo, todo mundo está se educando, todo mundo está ganhando melhor. O que é o BNDES? É um instrumento, é o banco pelo qual o governo pega dinheiro emprestado a títulos de dívida, quem paga é você, e ele paga uns juros lá, 10, digamos. Aí ele pega esse dinheiro, põe no BNDES, e no BNDES, que é presidido por um bando de político apontado lá pelo governo, esse dinheiro é emprestado para as empresas que o governo gosta. Aqui juro menos do que o governo pagou. Então o governo empresta a 10, você paga, e ele dá esse dinheiro que ele emprestou a 10 para a empresa que ele gosta, para a empresa pagar 5. Aí os outros 5, tua conta, seu trouxa. Fascismo. Então a empresa que apoia o governo, o fazendeiro lá, que apoia, que tem consciência social, que pensa na revolução, que está querendo levar essa nação para frente, esse fazendeiro recebe empréstimo. A empresa que quer pensar num Brasil maior, que paga 1% também, às vezes 40%, como aconteceu agora no Ministério do Planejamento. A empresa que quer ajudar o país a se tornar melhor, recebe empréstimo. Aí a empresa que está lá só egoísta e que, aliás, não gosta tanto e deu um dinheiro para a oposição. Essa empresa aí vai ter que, né, encontrar os seus próprios meios. E eles também não estavam com uma consciência social, eles precisam ser erradicados mesmo. Fascismo. A mesma coisa aconteceu na Alemanha. A Alemanha nazista tinha controle estatal da economia muito forte. As empresas eram de pessoas privadas? Eram. Quem que decidia o que era produzido? O governo. Quem que decidia para onde ia? O governo. Quem que decidia quanto ia ser pago? O governo. Aí o dono recebia uns trocos lá e ficava quieto. Se não gostasse, eles matavam ele e colocavam outro. Controle estatal indireto da economia. Quer ver outro exemplo? Getúlio Vargas, nosso ídolo fascista que criou a CLT para te ajudar, porque ele pensou em você, porque no coletivo nós somos mais fortes. Pegou? Pegou? Todo mundo se fode, mas o país está ganhando? A ideia da CLT. Getúlio Vargas criou a Petrobras, porque aí o Estado vai cuidar do petróleo, o Estado vai usar essa riqueza da nação que foi dada a nós por Deus, e vai usar isso para levar todos para fascismo. Controle estatal indireto da economia. Acontece de novo em maior ou menor grau, mas é um ingrediente muito importante para esta receita deste bolo estatal que se chama fascismo. Às vezes a gente pensa que ele vai ser meio descarado, mas eles estão tomando umas formas agora mais diferentinhas que é, às vezes, um pouco... eu não tinha pensado que... a Rússia é uma coisa meio escancarada disso hoje. O regime socialista, o regime comunista, socialista, sei lá, estatista, caiu, porque aparentemente socialista fala, não, aquele não conta. Não, União de Repúblicas Socialistas do... Não era socialismo. Mas tinha no nome... Não sei, pra eles não conta. Mas enfim, caiu o troço lá. Passou, trocou o governo, chegou o Putin. O que o Putin fez? Bom, tem esses caras que pegaram as empresas, né? A gente pega as empresas de volta. E as que a gente não consegue, os donos, sim, viram amigo do Putin. E os caras que não são amigo do Putin perdem as empresas.
E daí concentra tudo ao redor do governo, ele tem os amiguinhos dele lá, direciona as obras pros amiguinhos dele, e os amiguinhos dele dão um 5% ali de volta. Mesma coisa a Lava Jato. O que foi isso? O governo tem controle das empresas, empresa que ajuda recebe obra, empresa que não ajuda não recebe nada e quebra. Isso aconteceu também em vários outros países. Estados Unidos é um ótimo exemplo disso. Coreia do Sul tem umas pirazinhas assim de vez em quando. A Hyundai é um exemplo disso, de certa forma. O ponto é o fascismo vive. Hoje o fascismo teve meio uma simbiose assim com o socialismo, mas eles sempre tiveram ali meio juntos. Como eu falei no começo do vídeo, do fascismo pro socialismo é um tropecinho. A Venezuela hoje é um regime bem socialista, mas de forma meio fascista também. Tá ali naquela zona em que você não sabe exatamente o que... será que é verde piscina? Será que é azul piscina? Sabe? É uma linha tênue, mas o ponto é, isso vive. Isso vive na intervenção estatal e isso vive no apoio ao coletivo, no apelo ao coletivismo, em falar que você é o câncer, mas que a sociedade é o nobre. Cuidado com essas duas coisas. Porque alguém chega falando isso e você começa a pensar: entendi, você quer meu dinheiro. Geralmente é isso.